Vamos lá, Deus abençoe. Então, por que Deus quer restaurar? Deus quer restaurar todas as coisas. Somos falhos, né? Todos somos falhos. E o nosso ego, às vezes, precisa ser quebrado, né? E Deus age de umas maneiras meio estranhas. Eu vou ler o texto de João Batista aqui, a morte de João Batista, no capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Então Herodes se confundiu, ele achou que João ressuscitou e ele havia mandado matá-lo. Continuando, porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Nada mudou até hoje. Se você falar isso para uma pessoa que está em pecado, ele não vai gostar. Ninguém gosta. Herodes também não gostou, muito menos Herodias, né? Então as mulheres são muito vingativas e elas usam o poder do homem para se vingar. Então, versículo 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pediste. Ali é uma coisa normal da pessoa que está em pecado fazer coisa errada, né? E a gente sabe que o final não foi bem. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Poderia ter pedido tantas coisas úteis, né? Mas não, por causa do pecado, por causa da fúria, foi lá e pediu a cabeça de João Batista. E orei, afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Afligiu-se por causa da popularidade de João Batista, né? Não tinha nada a ver, ele temia a Deus, né? Ele queria mesmo a popularidade. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então Jesus foi comunicado da morte de João Batista no final não, mas aqui no capítulo 14, né? Aí depois Jesus foi e fez a multiplicação dos pães, né? A primeira multiplicação dos pães. Aí agora a gente vai pular para o capítulo 19, que seria mais ou menos uma continuidade, porque como Herodes já conhecia essa fama de Jesus, né? Que Jesus estava despontando, e como os próprios fariseus e saduceus e escribas queriam, né, tirar Jesus do caminho, eles vieram com essas perguntas. Vamos começar desde o começo. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o. Eram os fariseus, né? Tentando-o. Eles buscavam ali um motivo, fazer o mesmo que fizeram com João, né? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? Se referindo a Herodes, como é que ele vai repudiar a sua esposinha querida Herodias, né? Não tendes lido, então Jesus versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, né?
E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe. Está dizendo, o homem vai deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, né? Então, esse é o casamento genuíno. Quando um homem sai da casa do pai e da mãe para se unir a uma mulher que é dele, né? Não é de outro. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí eles viram que não conseguiram, né? Disseram-lhe eles então, mas por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por fornicação, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui usa a palavra fornicação. Nesse texto. Em outras traduções, eu poderia pegar outra Bíblia, traz a palavra relações sexuais ilícitas. Mas de qualquer maneira, se não for porque houve, então a exceção ela já teve outro. No caso de Herodes, então pode repudiá-la, pode separar, porque é a mulher do teu irmão. Então ele estava ali de maneira direta e indireta respondendo, essa mulher não te pertence, ela já pertence a outra, ela já pertencia a outra. Então é sobre isso. Então Jesus respondeu de maneira indireta, né? Porque senão a meta deles era fazer o mesmo que foi feito com João Batista. E hoje em dia nós somos os Elias da nossa geração, nós somos os profetas da nossa geração, nós somos, assim como João Batista foi chamado o Elias em sua geração, nós também somos hoje em dia. E temos que ter certo cuidado justamente com esses fariseus. Porque quem persegue quem fala a verdade? Quem quer viver pela mentira e quer de alguma maneira justificar a sua própria religião, né? O satanismo, que tem como o eu como Deus, né? Meu primeiro mandamento é eu me amo a mim mesmo. Esse é o primeiro mandamento do satanismo. Então, eu devo ser feliz, eu mereço ser feliz, eu mereço ter a mulher que eu quero, porque essa ali eu não quero mais, né? Então, essa é a religião do... E Jesus, né? O apóstolo Paulo falou que no fim dos tempos, existiriam muitas sinagogas de Satanás, que seriam sinagogas judaicas, mas estariam proclamando ensinos de Satanás. Assim como existiriam também as igrejas, né? Que seriam mais igrejas de Satanás. Por quê? Porque o diabo conhece toda a Bíblia. O diabo, ele está em todos os textos. Ele viveu tudo que tem aqui. Então, ele conhece toda a palavra. E a meta dele é ser o próprio Cristo. Por isso que ele é anticristo, né? Ele é o anticristo porque ele quer se parecer. E ele vai se parecer. Então, quando a gente vê alguém brigando porque quer se manter no pecado, porque tem o direito de ser feliz, vê se realmente ele quer mortificar a sua carne, vê se realmente ele quer viver, Cristo vive em mim, não mais eu, né? Deixa o Espírito Santo me moldar, mas não, ele quer se amoldar ao pecado, de qualquer maneira ele quer empurrar o pecado goela abaixo de todo mundo, né? A gente, vamos dizer assim, a gente não deve querer tirar o cisco do olho do outro, tendo uma trave no nosso olho, mas a gente também deve ter sabedoria, né? De saber o
que é a vontade de Deus. Eu estou com um problema de não ter onde colocar a câmera. Mas eu tenho aqui um versículo em Provérbios 28 que eu li hoje, que eu achei bem interessante, porque ele fala também sobre fazer o justo pecar, né? Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o caminho dos perversos, ainda que seja rico. Né? Ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seus pais. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para quem se compadece dos pobres. O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Esse versículo 10. O que faz com que os retos erem por maus caminhos, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. Então, quer dizer, tem uma pessoa andando reto, fazendo as coisas certas, mas tem uma pessoa querendo fazer ele errar e faz ele errar. Então, ele está aqui dizendo que aquela pessoa que faz a pessoa do bem errar, ele mesmo vai cair no seu próprio laço. Né? Ele mesmo vai ser destruído como ele quis destruir o bom, o reto. E no final, quem vai herdar a terra são os bons, né? No final, essa é a promessa de que essa terra será herdada. Então, assim, no seu conceito, você acha que João Batista venceu ou perdeu a luta? Falando a verdade, pregando a verdade, admoestando. Jesus Cristo teve que usar de muita sabedoria para não ser morto ali por causa dessa questãozinha, que é uma questão que vem até hoje, né? Como os fariseus se juntaram com os governos desse mundo e querem agradar, né? E querem fazer como fazem as pessoas do mundo, então eles tentam distorcer a palavra. Então Deus permitiu a Moisés dar carta de divórcio por causa da dureza dos corações. Mas no princípio não era assim. E eu não preciso também pegar Malaquias, né? E ler ali onde ele fala assim: Deus odeia o divórcio. E quem quer viver debaixo do ódio de Deus? Triste realidade. Você quer que Deus se agrade de você? Ou que Deus tenha ódio desse ato de divórcio, né? Então, é por aí, né? Então, o divórcio nunca foi plano de Deus. Quem inventou o divórcio foram os homens maus e Moisés apenas legalizou, porque as mulheres estavam sendo tratadas como bichos descartáveis. Então, não era assim que Deus queria no princípio. Deus criou a mulher para o homem e não para ele desprezá-la por qualquer motivo. Nem Adão fez isso com Eva. Muito menos qualquer outro homem pode e deve fazê-lo. Sob o risco de errar e fazer com que esse próprio erro volte-se sobre você mesmo, não é? Confesse o seu pecado, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Se você ainda não entendeu que você deve lutar pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, ore, jejue, faça propósitos, busque na palavra dele, busque entendimento. E é Deus que vai abrir esse entendimento na sua mente. Não é minhas palavras, não é palavra de pastor A, B, C. Você pode se cercar de pregadores da maneira que quiser. Existe religião para tudo, mas em tudo que você vai ter religião que é puro joio,
Vai ter religião que é puro trigo. Vai ter religião que é misto, joio e trigo. Mas o fato é você querer ser trigo. Você querer ser trigo. Não adianta eu enxertar trigo em cima do joio. Porque o joio ainda é a raiz, né? E aí, nem acontece que capim não é de fazer enxerto. As plantas de rama são de fazer enxerto, né? Mas plantas de caule, né? Plantas de rama não. Plantas de caule que são de fazer enxerto. Mas eu usei ali ó, o enxerto da oliveira, né? Da videira. Tentei ali usar com o joio. Muita gente diz que o joio se converte. Você acredita que o joio se converte? Ou o joio sempre vai ser joio? Por mais que você fale, ele não cai as escamas, ele não entende, ele sempre vai ser joio, vai ser o fariseu sistemático, religioso, que não entende a palavra de Deus. Você acredita que o joio se converte? Existe maneira de enxertar joio, colocar trigo em cima? Se você acredita, me mande mensagem, né? Mas eu sou meio cética nesse ponto. Meio bastante. Mas eu acredito que qualquer pessoa, em qualquer tempo, pode se converter. Mas Judas que era um homem tão bom em números, em contas, contábeis, né? Ele era um contador muito excelente. E ele viu que as finanças estavam indo de mal a pior e muito ruim. Ainda teve aquele fato daquele óleo caríssimo jogado sobre Jesus, né? Aí foi a gota d'água. Um desperdício desse com eles, a conta zerada, né? Então é na hora da dificuldade que você conhece quem é quem. Na hora que eu passo dificuldade que eu conheço quem é quem na minha vida. Assim também, na hora da tua dificuldade, você conhece quem é quem na sua vida, né? Então você cair em desgraça uma vez ou por pouco tempo é uma coisa. Mas se você ficar muito tempo, você perde todos os amigos. Você perde tudo e todos. E assim como Jó, né? Depois de 7 dias, os amigos dele já estavam querendo partir dali, porque não suportavam mais ver aquilo. E Jó, teimoso, dizendo, eu não pequei. Jó terminaria sozinho. Porque quando o sofrimento se prolonga, ninguém suporta ficar perto, tentando ajudar. E toda ajuda se tornando em maldição. Mas na verdade é um agir de Deus para a limpeza, para a purificação. Sabe como é a poda, né? A poda ela é para a limpeza, para a purificação. O período da estiagem também é um período de limpeza nas plantas e nas pragas, né? Nas plantas daninhas. Então a estiagem ela tem o seu lado positivo em cada ecossistema no mundo. Assim como o período das chuvas tem também o seu porquê, né? Tem ali muita chuva, também gera um certo tipo de limpeza, um certo reajustamento, né? Com muita enchente, um reajustamento do relevo, né? E mudanças de comportamento. Então toda tragédia traz mudanças, toda desgraça traz mudança, todo fundo de poço e ninguém sai do poço se não for pela própria vontade. Porque ninguém quer se sujar tirando alguém do poço. Então, quando você sai do poço pela sua própria vontade, você vai recebendo ajuda de quem Deus manda. Porque a maioria vai pensar, eu vou ajudar para ele cair de novo. Não vai ajudar. Né? Então, são poucas as pessoas que estendem a mão para alguém que caiu.
Mas os que o fazem, quando são instruídos por Deus, é Deus quem abençoa. Mas eu quero que dizer sobre a restauração, não é com palavras. Você não tira as escamas de ninguém com palavras, com pregações, mas com orações. Com muitas orações, você pode quebrar o coração de pedra, né? Derrubar todas as muralhas que o inimigo constrói, toda a cegueira, as escamas, né? Precisam ser retiradas para que a pessoa entenda e veja o caminho que leva. Eu fico pensando nesses fariseus, como era difícil para eles ver Jesus. Porque Jesus veio apontando os seus defeitos. Como foi trágico para eles o Pentecoste. Porque aí de vez que veio tudo, desde o princípio. A mensagem de Estevão foi muito clara. Desde o princípio vocês sempre fizeram errado. Desde o princípio vocês sempre teimaram em fazer errado. E até hoje vocês acabaram de matar o Jesus, o Salvador. E vocês agora têm a chance de se converter, de se arrepender, porque Ele está ali à porta. E vocês não se arrependem. E os fariseus, né, eles ficaram furiosos. Os judeus ficaram furiosos com aquela mensagem de toda a verdade jogada na cara deles. E pegaram em pedras e mataram Estevão. Muito normal essa perseguição ferronha em cima de quem prega a verdade. Quem prega a verdade, que é que Deus restaura todas as coisas. Deus restaura uma família. E quando você vê a multidão de testemunhos de como Deus restaurou casamentos, não foi por palavra nenhuma. O teu agir vai somente prolongar o processo. O teu querer fazer pelas próprias mãos vai apenas prolongar o processo. Você precisa, sim, se converter e agir dentro da palavra de Deus, em oração e obediência às leis de Deus, fazendo tudo conforme a vontade de Deus. Quando você estiver 100% com Deus, Deus vai lá e traz o teu cônjuge de volta. Porque não é sobre ele, é sobre você. Nunca foi sobre ele, é sobre você. E é sobre isso, né? Então, a parte que é escrava do pecado, ela só é liberta depois que você estiver completamente convertida. Porque escravos do pecado a Matrix é uma grande escravidão. A viver dentro da Matrix, do jeito que a Matrix é uma escravidão. Você vê o exemplo de Daniel. Daniel fez várias coisas para não ser escravo da Matrix, mas ele era escravo do rei. Ele foi levado como prisioneiro de guerra para servir no palácio, só que ele alcançou graça e foi subindo de cargo. Mas isso não deixou ele, não lhe deu euforia. Mas ele continuava sendo judeu, escravo. Por isso que ele transcendeu os reinos. Caíram os caldeus, vieram os assírios, vieram os gregos, eu não lembro qual que eram, mas ele ficou nos 3 principais impérios do mundo. Desde Nabucodonosor, o rei Assuero e o rei Dário. Né? Então ele foi nos 3 maiores reinados do mundo. Mas ele não deixou de ser servo, né? E ele serviu em cada um deles, né? Olha, nós dominamos o povo,
matamos os soldados, você é escravo aqui, você quer servir a gente. E ele continuava servindo. Por quê? Porque ele se manteve firme em Deus, ele não tomou partido, ele não tomou governo, ele é apenas um escravo, um vassalo. E ele era um grande mordomo, e servia muito bem. Então, assim, nós também temos essa incumbência de servir a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa religião, mesmo sabendo que... E aí você precisa ter todo esse cuidado de não se deixar, porque às vezes querem que você vai numa religião onde te obrigam a adorar uma estátua de Nabucodonosor, por exemplo. É óbvio que você não vai quebrar a lei, você vai sofrer a justiça. Então, quando você vai numa religião que te obrigam a fazer uma coisa errada, você não vai fazer. E a grande maioria dos sistemas religiosos obrigam a fazer coisas erradas, então você precisa retirar-se. Porque quando não convém com a palavra de Deus, você sai. Mas quando convém com a palavra de Deus, tudo bem. É você e Deus. Daniel não tinha sumo sacerdote por ele. Daniel não tinha profeta por ele. Mas o próprio Daniel foi escolhido por Deus para ser profeta. Todos os juízes não tinham ninguém que os levantou. Foi o próprio Deus que os chamou. Então, assim, muitas vezes Deus te chama porque ninguém mais vai te chamar. Eles estão preocupados com a cúpula dos erros deles. E Deus quer um novo avivamento, quer um novo renascimento, quer a verdade. E aí precisa, às vezes, que você seja usado, mesmo indo contra o que eles querem. Então, que bom que Deus nos dá esse livre-arbítrio, né? E assim, né, como dizem Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E assim também Deus aviva a obra dele no meio da tua família, no meio dos anos, que a tua família conheça, que é o Senhor que está no controle. Então, o que Deus uniu, não o separa o homem, e o homem não se separa. Se você ainda tem aliança, saiba que essa aliança tem conserto. A aliança não termina sem a morte. A aliança só termina com a morte. O homem não separa. Amém? Lute por sua família. Lute por sua família. Porque é isso. Eu tenho um texto que fala assim: se você não cuida dos seus, especialmente dos de dentro da tua casa, que é o teu cônjuge, que é os teus filhos, se você não luta por eles, você é um ateu. Você negou a fé. Você é pior do que um ateu. Então você não é crente. Você nunca foi. Então, se você não está lutando pelo seu cônjuge, pela sua primeira aliança, é em vão a tua fé. Busque a Deus. Busque dele a sabedoria. Amém? Deus abençoe. E a gente se fale amanhã novamente. Eu já estou melhor da voz, então vou tentar postar vídeo todo dia novamente. Deus abençoe.